do jogo no apito final. Cara, eu acho que o meu dia. Eu sei que essa opinião me torna muito impopular, mas faz parte da minha Nos posição. torna, porque eu penso igual. Apesar da. Tem muita gente com vocês. Ah, não é o mas que eu tenho hoje lido. a corrente maior é contra. Olhar para o Zubeldia, eu vou ser bem enfático, tá? Olhar para o Zubeldia e ali enxergar os problemas de São Paulo é muito fora da realidade. Vou mais além. Ele está tirando muito desde que chegou do elenco. E vou dar um passo a mais ainda, que é o que mais vai irritar, certamente, as redes sociais lá, porque as pessoas criticam a gente, enche de cá, fala que você é um careca não sei o quê, e etc, etc, etc. Mas não tem um argumento tático, técnico, para explicar isso. Então tá tudo bem. Repito, cada um vê o futebol como quiser. Olhar o que o Zubeldia tem feito no São Paulo e não enxergar como um dos técnicos que faz os melhores trabalhos dos times do futebol brasileiro é não entender o que acontece no futebol do São Paulo. Sim. Desde quando chegou. Totalmente de acordo. Repito, um dos melhores trabalhos de técnico no futebol brasileiro. Tem técnico muito mais demorando para achar time, demorando para fazer jogar. Tem técnico que tem pelo menos um time com jogadores de todas as características. Atacante de lado de campo de velocidade, o volante que marca, o segundo que chega sai jogando, o meia que encosta a linha, o centroavante que faz os seus gols. E é essencial, você tem que olhar para as fases do Luciano, do Caleri, porque se esses caras jogassem bem no jogo da quinta-feira, pode ter vencido. Se não tivesse o Luiz Gustavo, e é uma fatalidade que aconteceu, São Paulo não teria perdido. Nem o citei como desfalque, porque ele não é titular do time. Ah, mas é importante. Mas hoje seria importante. O São Paulo jogou o jogo da Libertadores, e quando joga com o Marcos Antônio e Alisson de volantes, um jogador de 1,73m, o Alisson, que joga muito, e o Marcos Antônio... 1,66. 1,66 de altura. Aí você é obrigado a fazer o quê? O seu lateral direito à disposição, se não for o Cedric, é o Igor Vinícius. O Cedric, ele usou antes, mais adiantado, porque não tinha atacante de lado de campo onde colocar o Lucas Ferreira. Estou falando da ginástica. Aí, como ele não tem um volante para pelo menos fazer um terceiro jogador na frente, quando o time ataca, além de faltar pegada ali, ele usa um lateral do lado direito, porque ele precisa sustentar a defesa com pelo menos 3 jogadores, porque do lado esquerdo o cara avança. O Wendel chegou, mas ainda não está bem. Né? Ou seja, ele tem, nesse momento, talvez olhando todos os times do futebol, mas não, com certeza, olhando todos os times do futebol brasileiro, quando se fala de característica, eu não estou falando de qualidade, nesse momento, contando os jogadores que estão machucados. Opções, você disse. Opções. Tirando os jogadores do São Paulo que estão machucados, o elenco mais curto e com menos opções de jogo entre os 20 times da primeira divisão. Nesse momento. Obviamente, eu estou levando em conta os jogadores do São Paulo que estão fora da equipe. Sim. Se todos estivessem, eu mudo o raciocínio, mudo o discurso, mudo a cobrança, mudo o nível de exigência. Quer dizer, olhar para o Zubeldia e fazer a campanha que eu vi ali, quebrou o time, tinha que tirar o Ferreirinha, não tirou o Ferreirinha. Tem algumas campanhas sistemáticas contra o Zubeldia, Eu não consigo partindo entender de por quê. lugares diferentes. Mas você qualifica o elenco do São Paulo como ruim? O elenco de São Paulo? Completo, o elenco. O time titular ou o elenco? Você quer? Eu vou O dar elenco, uma nota para o você. elenco, o elenco. O elenco? O elenco do São Paulo é ruim. Nota 5. Exagero. O elenco? O elenco. Breiler, hoje, levando em consideração que o São Paulo não tinha não, 6 jogadores. não, hoje não. Eu vou te falar o banco. Não, Não, tô mas o falando elenco, o elenco completo. Mas é o elenco. Não, mas Não, é uma- o elenco agora que você está completo. vendo Não, o mas elenco. completo, hoje não está completo. Tá vendo o elenco Não, mas agora? analisando o elenco quando ele tiver todos os jogadores Não, à mas disposição. e É ruim. quando isso vai acontecer? Não, é um problema. O elenco? Ó, 5,5, 6. hoje o banco do São Paulo tinha Jandrei, 6 da base. Igor Vinícius, Rodriguinho, base, Igor Vinícius vai Wendel, ficar. Bobadilha, Ferrarese, Sabino, Patrick, base. Se bem que já Mas para os rodou jogadores, as pessoas bastante. nem sabem quem são ainda. Henrique, base. Negruti, base. Alves, base. Rian, base. Não, tem um É o sub-20, é o time da Copinha. Olha, lembra do Cruzeiro? Não, Vou pegar tem um aqui. Olha o problema. banco do Cruzeiro. Tem um problema de profundidade com o elenco do São Paulo. Mas elenco, como se fala, é profundidade. O isso time titular é do São Paulo inteiro, para mim, é um time nota 7,5. Então, mas Time bom. o elenco do São Paulo não é ruim. É um elenco, mesmo com os jogadores da base, Matheus Alves, até o Rian Francisco, tem pouca rodagem, mas são bons jogadores. Mas não dá pra... Mas não estão prontos com Não, o isso, empate da exato. torcida de São Sim, Paulo isso, coloca total. como se ele fosse solução. Eu acho que o jogo de hoje escancarou Total, isso. mas o São Não, Paulo o que tem eu uma tô boa falando é o base. seguinte, foi uma fatalidade mesmo você perder essa Claro, quantidade de sim, jogadores ó, importantes. E da mesma posição. algum. Isso aí você limpa um pouco a barra da diretoria. Porque Sim. você não conta que você vai perder Exato. 6, 7 caras grandes. Mas, eu estou dizendo mais em relação às críticas que o Zubeldia vem sofrendo. Exato. Que são baseadas nos jogos que o São Paulo não está pontuando como se esperava, com um elenco reduzido nesse instante. Olha o banco do Cruzeiro como você pediu. Léo Aragão, Gamarra, Janderson, William, que foi bola de prata ano passado, Murilo, Wallace, jogador campeão olímpico,
Eduardo, Joga no São Paulo titular hoje. por jogador que Tivesse brilhou disposição no hoje. Botafogo aí nos últimos Matava a anos. bola, né? Rodriguinho, Dudu, Gabigol, Lautaro Tá brincando. e Marquinhos, que é base do São Você Paulo. tá brincando, né? É. Então, Você tá brincando, mas, né? mas esse elenco do Cruzeiro acaba sendo super valorizado Tá rindo. também. Você tá brincando, né? Você tá brincando, né? Não, mas o elenco do Cruzeiro superior? é super valorizado. Não Mas foi mal montado também. Exato. Isso, quer dizer que os jogadores da base do São Paulo, com 3 jogos da carreira, 2 jogos da carreira, não sei o quê, Não. tem mais capacidade de resolução do que Dudu, Gabigol, Lautaro, esses caras estão todos... Não, mas o Dudu e Que, Gabigol. que visivelmente, por necessidade, esses meninos, você falava isso assistindo o jogo comigo, estão sendo colocados antes da hora. Eu acho É que isso. E estão dando uma resposta. O Ferreira está respondendo bem, o Alves, que é absolutamente natural, oscila, e o Rian jogou muito pouco, não, dá nem para levar em consideração. Hoje até Rian entrou jogou, bem. eu gostei. O Rian entrou bem no hoje. jogo. Entrou bem no jogo. Tem personalidade. O ponto é, Se vai acelerar alguns processos, ele poderia render melhor em outro contexto, mas ele entrou bem hoje. eu concordo que há um exagero enorme em torno do loucura, Zubeldia, uma loucura. a análise do Você acha o trabalho trabalho dele. dele bom? Eu acho um trabalho correto. Um trabalho correto. Mas bom, eu vejo. O que você acha hoje do trabalho, não estou fazendo uma comparação, do Abel Ferreira? É um bom trabalho. Trabalho que oscila e voltou a melhorar essa semana. É um bom e trabalho. todo mundo aqui Se a gente analisar Tem o muita última diferença semana. diante das coisas que ele tem de um técnico para outro nesse momento? Mas o ponto é. Nesse momento, eu tô falando da história, que é um papel muito maior, Para tá mim me é comparando. é um trabalho Nesse correto momento. e o Zubeldia, na minha visão, não merece ser demitido. Não, ano passado o trabalho do Zubeldia foi bom. Sim, foi bom. Foi bom. bom. Esse ano oscilou Então, com problema de lesão e até problemas também do a Zubeldia, minha crítica- condicionado por isso, pela pressão. Eu tô mais na linha do que o Birner tá falando. Acho que tem um exagero, uma loucura enorme. Mas eu discordo do Birner quando ele fala que o Zubeldia tem um dos melhores trabalhos do Brasil. Eu vejo Quais são melhores hoje? Roger Machado tem um trabalho bem Perfeito. melhor. O Felipe Luiz no Flamengo levando em conta elenco. Abel- Mas daí é uma diferença abissal, né? Mas também- Não dá nem para comparar. Hoje a gente falou do lado esquerdo, que Não, mas jogou o Michael, tinha o Gonçalo Plata, tinha o Luiz Araújo e entrou o Cebolinha. Não, o Ferreirinha nessa ordem tá aqui. Começou jogando São Paulo, tá em que ordem isso daqui? Não, eu entendo, Esses Birner. quatro- Eu esses entendo. quatro. O ponto... Mas aí, calma aí. Então, Se- então senão eu a não gente vou vai- comparar o trabalho do Zubeldia com o de ninguém. Não, senão a Porque gente- E o Pô, Felipe não, Luiz também compara. não. A gente não elogiou O Felipe Luiz com o que a gente- tem faz um bom a gente não- trabalho. a gente não Teve elogiou- muita fizesse gente que fosse passou mal, lá e não conseguiu fazer. A gente não elogiou o Voivoda Não aqui dá ano pra- após ano, porque o time ficava em quarto lugar no Brasileiro, quinto lugar no Brasileiro, porque o time conseguia chegar em final Beleza, de eu só Copas, não com um acho- elenco mais limitado, eu só não tratando dos acho melhores do que país. analisar Não, mas o eu- trabalho é o que se tem e o que se faz. Mas- eu só não, não é, acho pra que mim é está isso. interditado o debate do Felipe Luiz, porque ele tem 5 opções a mais. Não, 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 a gente ninguém não tem para de todo Você elogiar o virou e Felipe. falou, o Ferreira está em que posição? Então não tem discussão. mas Calma tem aí. que Se for por esse Vai lá, caminho... discussão. Não, tô falando assim, Vai é lá, muito discussão. difícil você comparar o trabalho do Felipe Luiz com o Zubeldia, porque um tem uma Realidades fartura opostas. tremenda, uma Não, mas realidade eu acho que não- sensacional. Eu acho que é problemático. Eu acho que é o que o Felipe Luiz tem, o que o Felipe Luiz entrega. Colocamos numa casa aqui subjetiva de porcentagem. O que o Zubeldia tem, o que o Zubeldia entrega. Colocamos também. Não estou dizendo que a gente precisa exigir do Zubeldia o mesmo que do Felipe Luiz. Óbvio. Mas dentro do que cada um tem, é claro que você pode. Você pode avaliar o treinador Carille Agora, o Zubeldia. o que tá pegando é que o cara, a gente sabe, o cara virou alvo. E agora, isso chegou na arquibancada. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou na arquibancada. A retórica chegou. Não na totalidade, a retórica problema chegou é e foi lento. abraçada É isso. por parte da arquibancada. E aí, o Ferreirinha contra o Alianza Lima, isso aconteceu, por 2 vezes pede para sair. Informação, isso não é opinião. Pra deixar claro. Informação. Aí o cara tira. O Ferreirinha tinha feito falou- 2 gols no jogo. São Paulo ganhou de 2-0 do Alianza Lima com 50 mil pessoas no Morumbi. Mas tem que olhar quem ele tinha de opção de banco também. Ele não tinha opção para o lado E fez a esquerdo. troca certa. Exatamente. E fez a mesma troca que ele fez no jogo da Argentina. Sim. Contra o Tadieres. Vitória do São Paulo. O São Paulo ganhou na Argentina, deve ter sido a 3ª vitória na história na Libertadores. Foi. E foi super criticado o Zubeldia. Mesmo assim. Para mim, o time fez um Uma contra o bom Racing e jogo. uma contra o River e essa, em toda a história. Ó. Então, na história. Na história. Bom, aí o São Paulo, diante de 50 mil pessoas, sofre o empate e por causa da saída do Ferreirinha e entrada do Wendel, a culpa era o treinador. Pro Alianza Lima. Então, mas... Que o Enzo acompanhou o jogador da Alianza Lima no primeiro gol. Aí tem uma Pra mim, o semelhança... time relaxou e... E o segundo gol, o time deu uma relaxada. Relaxou e tomou. A arquibancada deu uma relaxada. O São Paulo voltou pro segundo jogo tempo. tava tão controlado que o time relaxou, Ninguém futebol imaginou. disso. O jogo acabou. 2-0, todo mundo pensou, acabou. Mas aí tem uma... O terceiro vai sair ali meio ao natural e bobear ainda sai o quarto. Mas tem